Deus abençoe a todos vocês e eu quero convidar você a partir de agora a participar desse estudo bíblico. E o tema de hoje é um tema muito polêmico, viu? Nós vamos falar sobre doação de órgãos. Qual é o posicionamento cristão, protestante, claro, sobre este momento, sobre este tema tão difícil de trabalhar na mente das pessoas, né? Até onde a Bíblia nos dá permissividade de estarmos fazendo essas doações de órgãos, se é bíblico ou não. A gente vai saber exatamente tudo através deste estudo bíblico. Então você é convidado. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, nós queremos te louvar pela oportunidade de estarmos aqui nesse trabalho que é para a glória do teu nome. Nos abençoe, nos dê condições de sabedoria para a tua palavra ser ministrada. Precisamos do teu Espírito Santo e assim nós cremos que ele há de nos ajudar neste momento para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória seja dada a Deus. Muito bem, queridos. Qual é o posicionamento ético cristão de nós sobre a questão de doação de órgãos? Polêmico, não é? Vamos ver, antes de nós entrarmos propriamente no texto bíblico, né, eu quero fazer algumas considerações a respeito da prática de doação de órgãos. Então, é muito importante nós sabermos, por exemplo, que a doação de órgãos e também de tecidos, elas consiste na remoção de órgãos ou propriamente do tecido do corpo de uma pessoa que recentemente faleceu, por exemplo, que teve morte encefálica, ou de doador de maneira voluntária de pessoas vivas também. É possível também algumas pessoas vivas fazerem doação de alguns órgãos, não de todos. Então, é bom a gente estar atento a isso, tá? E o propósito da doação de órgãos, de transplantar esse órgão, por exemplo, em alguns fazer um enxerto, por exemplo, também de doar rins, fígado, coração, pâncreas, pulmões, tecidos, entre eles córnea, pele, ossos, tá? É possível ser feito também. É possível também fazer doação de válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue de cordão umbilical, né? Claro que tem um leque de opções de doação. E antes de tudo eu quero falar para você de que se você deseja doar órgãos, você tem que falar antes do seu falecimento. Então, claro que ninguém sabe quando vai falecer. Então é bom você conversar com a pessoa que é parente seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. É bom você dizer de maneira antecipada que quer ou não ser doador de órgãos, tá bom? Então, é muito importante a pessoa doar órgãos porque pode, na verdade, proporcionar às pessoas que recebem reparação de órgãos que foram lesados, pode também conceder à pessoa qualidade de vida e, claro, em última instância, pode até salvar a vida de uma pessoa que recebe a doação desse órgão, né? Você é preciso tomar conhecimento. Eu não sabia até então, mas fiquei sabendo que uma única pessoa, um único doador, pode salvar até 10 pessoas. Que coisa legal, né? Bem mais do que isso, se isso for preciso. Mas estamos aqui exatamente para tentar, de alguma forma, esclarecer você sobre o assunto, ok? Então, aproveitando a ocasião, abra sua Bíblia em 1 de Coríntios, no capítulo de número 15. Coríntios, capítulo 15, versículos 35 ao 45, quero ler com você. O texto diz: Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando morreis, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outro qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne,
mas uma é a carne dos homens e a outra carne dos animais. E outra a dos peixes e outra a das aves. E há corpos celestes e há corpos terrestres, mas é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra é a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória e de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se no corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se no corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivente. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já fizemos a oração, essa palavra ela continua sendo uma bênção, a palavra de Deus. E aí, irmãos, continuando sobre o assunto que nós estamos tratando, que é sobre doação de órgãos, os limites que devem ter este ato de amor, que eu já antecipo, né? Nós sabemos que a cada ano que passa, ele cresce muito o número de necessitados que precisam de transplantes de órgãos. A carência de doação de órgãos é um grande obstáculo para o transplante aqui no Brasil. Então a quantidade ainda é pequena diante da demanda de pacientes que esperam pela cirurgia. Muitas vezes a falta de informação e o preconceito também acabam limitando o número de doadores. De doadores obtidas para pacientes com a morte cerebral. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem cerca de 64 mil pacientes na fila de espera por um transplante de órgãos. E as maiores listas de espera aguardam doação de rim, fígado e pâncreas. Essa é uma verdade que a gente precisa colocar diante de vocês para que vocês saibam a importância e a necessidade também dessa doação de órgão. Então, tem muita gente que não doa órgão por uma questão de, por exemplo, tem receio de que o órgão seja um instrumento de comércio para ser vendido. Então tem medo de doar órgãos, ou pelo menos tem receio de fazer essas doações. Existem também pessoas que têm discriminação. Discriminação, pois é. Por quê? Tem medo, tem receio que haja discriminação de só quem possa receber esses órgãos sejam pessoas ricas. Então vamos imaginar aí que alguém da tua família tem morte cerebral e que a família às vezes não decide pela doação do órgão porque acha que esse órgão, ao invés de ser doado a uma pessoa que está necessitando, muitas vezes essa pessoa pensa que vai ser doado a só pessoas de maiores condições financeiras. Isso é um mito, isso não é verdade. Tá? Existe todo um trabalho que garante, se houver algum caso escuso assim, diferente, então não é regra. A regra é que a doação é feita às pessoas que estão necessitando e que estão na fila. Uma outra coisa que as pessoas têm muito medo é sobre a integridade do corpo da pessoa, né? Se vai haver deformação, se vai haver mutilação, não é dessa forma. Existe todo um critério ético para que a família que for velar o corpo no momento da cerimônia fúnebre não veja o corpo que ali está com aparência mutilada. Então é bom deixar claro que isso é um mito. Okay? A equipe que faz o transplante, ela deixa que o corpo, muitas vezes os órgãos são retirados e as pessoas que estão ali nem tomam conhecimento do fato, tá? A não ser os mais próximos das pessoas. Para aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, eles mantêm também uma fé de que haja um milagre. Então isso às vezes passa a ser um obstáculo para que haja doação de órgãos. E aqui a gente não quer colocar um ponto em cima disso sobre a pessoa acreditar no milagre. Todo mundo tem direito a isso,
né? Acreditar no milagre. A fé é algo que é importante na vida daquele que é cristão. E dentro ainda do cristianismo tem pessoas que não doam órgãos ou não estimulam ou não doam órgãos de parentes porque acham que na ressurreição, quando Cristo arrebatar a igreja, acreditam que o corpo vai ser mutilado. Isso é uma pura falta de informação e a gente vai tentar esclarecer a vocês através desse estudo, tá bom? Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Muito bem, queridos. Eu preciso fazer algumas considerações a respeito ainda da questão da doação de órgãos, porque isso é importante, tá bom? Então, quando uma pessoa decide que os seus órgãos sejam doados após a sua morte, ou a família decide após isso, todo esse momento da doação, existe um padrão ético, um comportamento ético dos profissionais que vão estar envolvidos. Mas é muito importante você saber que esse transplante só deve ser procedido depois daquele que faleceu, depois de um diagnóstico de morte encefálica, tá bom? Essa morte encefálica ela precisa ser constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes que vão remover os órgãos, que vai fazer o transplante. Então, vai ter que seguir um critério, uma utilização de critério e tecnológico definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Não é uma coisa simples. No caso daquelas pessoas que vão fazer doação de órgãos enquanto vivos ainda, existe na legislação, no artigo 9º, no parágrafo 3º, que só é permitida a doação ou retirada quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça a organização do doador, ou melhor, o organismo do doador continuar vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento das suas aptidões vitais e saúde mental e não cause mutilação e deformação inaceitável e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Então, como vocês estão vendo, isso aqui eu li parte do artigo ou da lei brasileira que trata sobre o assunto, tá bom? Então, os médicos, as pessoas que estão envolvidas, são pessoas de muita responsabilidade e é bom que a gente leia isso aqui para vocês tirarem, desmistificarem sobre esse assunto. Então, e aí sim, a gente vai entrar agora na questão bíblica, né? E nada compromete, na verdade. Não existe nenhum princípio bíblico que fale que é proibido a doação de órgãos. Afinal de contas, a Bíblia ela não trata do assunto de maneira direta, okay? Até porque na época não havia a tecnologia que que desse condições às pessoas doarem órgãos. Então, a Bíblia não é direta sobre o assunto, né? Pois este ramo da medicina só aconteceu muitos e muitos, né, tempo depois. Então, na verdade, a Bíblia deixa claro de maneira contrária, né? Há um estímulo bíblico sobre um ato de amor como doação. Então, quem doa órgãos, ele está agindo com maior extremidade, com maior afinco, com maior desejo. Nesse ato há um amor ao próximo. E aí, alguns textos bíblicos, como por exemplo, Mateus capítulo 19, versículo 19, deixa claro no ensino de Jesus que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Também está escrito em Romanos, o próprio Paulo também ensina, Romanos 13 e 9, deixa claro
que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. O próprio Paulo também em Gálatas 5:14 deixa claro que toda a lei se cumpre em uma só palavra: amarás teu próximo a ti mesmo. Então, o que é que a gente quer colocar aqui? Que doar órgãos é um ato de amor, é um ato de caridade. Paulo também em Gálatas capítulo 4, versículo 15, a parte B, deixa claro porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias vossos olhos e nos daria. Então é um ato também de amor. Se possível, alguém arrancar o seu próprio olho para doar, né, a outra pessoa. Não é aqui direto ao assunto de doação de órgãos, mas é uma metáfora, uma maneira do apóstolo falar para deixar claro que esse tipo de gesto é um gesto de caridade, um gesto de amor. Tá bom? Então, o próprio apóstolo João, em 3,16 de 1 de João, a parte B, está lá escrito que nós somos motivados pelo amor de Cristo e devemos dar a vida pelos irmãos. Né? É uma maneira sacrificial de, muitas vezes, os nossos limites serem levados ao extremo a fim de ajudar irmãos em Cristo, né? Outras pessoas. E o texto aqui, o referido irmãos aqui, não está ligado apenas ao irmão em Cristo, mas a todas as pessoas que foram criadas por Deus. Portanto, o gesto de doar órgãos é um gesto altruísta, tá? E retrata exatamente a essência do cristianismo. Isso é uma verdade. Uma coisa também é bom lembrar, que ninguém é forçado a doar seus órgãos. Ninguém deve ser forçado, ninguém deve ser coagido a doar seus órgãos, e nenhum órgão deve ser retirado sem a permissão da pessoa que deseja doar. Ninguém tem o direito de fazer a doação de órgãos de uma pessoa contra a vontade do doador. E para o cristão, para o cristão, é preciso destacar que aquele que decide em sua consciência doar órgãos faz muito bem, claro. Mas aquele que por algum motivo não se dispõe a fazer, essa pessoa que diz, eu não me sinto bem, eu não quero doar órgãos, ou então nós não vamos doar órgãos do nosso parente. Então essa decisão é unicamente pessoal, quando em vida a pessoa toma a decisão, ou quando a pessoa está, quando a família toma a decisão. Então isso não pode ser julgado como um pecado. Evidentemente não. É uma decisão pessoal. É claro que quem não doar não vai ser levado ao inferno por conta disso. Tá bom? Então não existe ensino bíblico dizendo que se a pessoa não doa órgãos, vai ao inferno. Não tem nada a ver com isso. Então, é bom deixar bem claro isso, porque quando você vai ler o que está escrito em 14 de Romanos, todo o contexto ali, ou todo o ensino que é aplicado naquele capítulo 14, deixa claro que aquele que faz não deve condenar aquele que não faz, porque o que faz para Deus, como também o que não faz. Então, se você decidiu não doar órgãos, então é uma questão pessoal e ninguém tem o direito de meter o dedo e apontar para você, dizendo que não é, você fez mal. Então, eu quero falar aqui também sobre alguns tipos, né, de transplante de órgãos. Existem aqueles órgãos que são transplantados, que são artificiais, que são... E claro, a Bíblia também não faz nenhuma objeção a esse tipo de transplante. Como eu já disse antes, não existia uma tecnologia na época para que se houvesse a necessidade desse tipo de ensinamento bíblico. Tá? A gente vem aqui através de outras referências, mostrando, consolidando que receber a doação de órgãos ou doar órgãos, também a Bíblia não faz nenhum tipo de objeção quanto a isso. Tá? Algumas pessoas que sofrem acidentes de moto, de carro,
ou tem algum osso lesionado. Hoje a tecnologia já produz ligas metálicas e faz recuperações de traumas que são muitas vezes graves. E hoje já é possível substituir alguns órgãos lesados, né, no corpo do ser humano por artefatos eletrônicos. Máquina de hemodiálise, por exemplo, ela substitui rins. É bem possível que você conheça alguém que esteja na fila de espera de transplante de rins e que precisa fazer hemodiálise. Então existe todo um equipamento eletrônico, né, uma tecnologia que, quando a pessoa se submete a essa máquina, ela filtra o sangue da pessoa. Então, também existem os respiradores eletrônicos que não substituem, né, mas ajudam. Tá? E na pandemia foi muito citado aí respiradores, inclusive alguns deles superfaturados. Isso aqui não é o caso de a gente entrar em detalhe, mas o fato é que existe essa tecnologia que vai ajudar o corpo do ser humano a se manter por mais tempo de vida. Então, o coração também, existem alguns modelos de corações artificiais e, de certa forma, não substitui de maneira 100%, é claro, mas traz aí de maneira razoável para algumas pessoas, através de intervenções cirúrgicas, né? Tem um stent que é colocado, que é uma espécie de rede que é colocado na artéria para abrir a artéria quando essa tem algum problema de circulação do sangue, né? Deixa eu ver aqui alguma coisa que eu posso comentar com vocês, né? Tem gente que acha que, olha, eu vou falar algo aqui, não acha estranho, tá? Em algum momento da história do cristianismo protestante, usar óculos era algo muito errado, tá? Então eu estou aqui, usando meu óculos. Em um momento da história, de muito tempo atrás, por exemplo, usar óculos era algo que não deveria acontecer, né? Principalmente dentro da questão do cristianismo. Então, claro, usar óculos aqui é totalmente recomendável. Existem pessoas que têm próteses de braço, de pernas, mecânicas, e tem um leque de opções aí que a ciência já consegue produzir e que vai ajudar as pessoas na locomoção, a pegar, até enxergar. Então, claro que a Bíblia não vai falar diretamente sobre esse assunto e não há nenhum problema se você, por acaso, receber a doação ou receber esses órgãos no corpo. Só lembrando que Jesus, né, antes que alguém faça um comentário aí desnecessário, Jesus em momento nenhum ele condenou os médicos, nem a medicina, tá? É só você ler aí com detalhe Mateus 9:12 e você vai ter aí as informações de que é muito lógico que não há condenação para a medicina trabalhar, né, a favor da vida do ser humano. Logo, é perfeitamente ético buscar o desenvolvimento de órgãos artificiais a fim de que possa ajudar de alguma forma você. Tá? Doação de sangue. Existem alguns pseudos religiosos que não doam sangue, mas a gente respeita. Eu acho também que doar sangue é um ato de amor, um ato de... Você pode salvar vidas. Tem coisa melhor do que você ter a certeza de que o seu ato pode... a sua doação de sangue pode doar vidas. Então, não há nenhum caso nas escrituras que seja contra isso, né? Se a gente pode pegar um modelo muito claro, vivo, é o próprio Jesus. Ele doou o seu sangue para ser vertido na cruz do Calvário a favor da nossa salvação, da purificação dos nossos pecados. Então não há nenhum mandamento bíblico que venha de encontro a isso, tá bom? É claro que quem não doa sangue também não quer dizer que vai para o inferno, pelo amor de Deus. Isso aí não cabe dentro do cristianismo, ok? Bom, amados, há também as pessoas que recebem doação de célula-tronco. Então, o corpo humano ele possui tipos de células tronco. Deixa eu ler aqui para ficar bem claro para vocês. Eu marquei aqui uns detalhes para ser lido.
Existem as células-troncos que são as embrionárias e as adultas. O transplante de célula-tronco em órgãos lesados seria capaz de dar origem a células saudáveis, regenerar tecidos e curar lesões. As células-tronco adultas são encontradas principalmente na medula óssea, placenta e cordão umbilical. Vê que legal, né? Você poder aproveitar a parte desses órgãos, desses tecidos, né, de célula-tronco para salvar vidas. Isso é importante. A célula-tronco, nas células-tronco embrionárias, são encontradas no blastociston, 4 a 7 dias após a fecundação do embrião. Então já pode ser tirado proveito dessa célula. E tem a capacidade, para vocês terem uma ideia, de se transformar em qualquer uma das 216 diferentes células do corpo humano. Veja que interessante. O problema ético que engloba as células-troncos embrionárias é a necessidade, ou melhor, é a necessidade de descartar o embrião para poder fazer a replicação desejada, pois elas se formam após a fusão dos gametas, masculinos e femininos, mesmo na fase de gestação da substância ainda informe. Deus se importa com a criança e a está fazer isso com um embrião. Então nós nos posicionamos dizendo que não é legal, que isso é antibíblico, tá? Então esse tipo de transplante que utiliza um feto, retira a célula-tronco, melhor, retira a célula ainda embrionária e a criança ou o feto vem a intenção só é tirar e depois matar o feto, isso é uma coisa que nós nos posicionamos e não queremos orientar aqui para que seja feita. Então é antibíblico isso aí, ok? Então sempre a gente vai ver Deus dando valor à vida, Deus deu o poder dessa vida se manifestar através do nascimento e somente Deus tem o poder de tirar a vida de uma pessoa, tá bom? Então é bem possível que por aí haja cientistas fazendo isso e que não é recomendado por nós, tá bom? Bom, quais são os princípios bíblicos na doação de órgãos? Eu vou repetir aqui algo que foi falado antes, né? Embora a Bíblia não fale de maneira direta a respeito da doação de órgãos, nós entendemos que tal atitude revela os mais nobres princípios cristãos. Então vamos ver quais são os princípios cristãos que revelam este amor. O primeiro princípio cristão é que quando a pessoa decide doar órgãos é porque ela está usando o momento para demonstrar o seu altruísmo, o seu amor. Então, teologicamente, o que é amor? O amor é a virtude que nos constrange a buscar desinteressada e sacrificialmente o bem de outra pessoa. Então, teologicamente, amar significa, ou melhor, a pessoa tem uma virtude que constrange qualquer pessoa e essa pessoa que ama, ela busca de maneira incessante, de maneira sacrificial até, o bem-estar de outra pessoa. Se amar, tá? E a palavra amar é a palavra que melhor representa o cristianismo, tá bom? Porque João 13:35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, Jesus disse, se vos amares uns aos outros. A essência, a bandeira do Evangelho é o amor, tá? É a verdade. O amor a Deus e ao próximo que deve levar-nos à autodoação. Então, isso é importante, né? Mais uma vez, Levítico vai falar sobre esse assunto, Levítico 19:18, sobre a questão do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, tá?
João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que o de dar a alguém a sua própria vida, né? Ou a própria vida pelos amigos, corrigindo. Tá? O texto deixa claro isso aí também. Tá? 1 João capítulo 3, olha que interessante. 1 João capítulo 3, versículo 16 diz: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que texto maravilhoso, né? Dar a vida pelos nossos próprios irmãos. Isso é importante. Deixa eu ver algo aqui que pode nos chamar a atenção também para nós. Estamos falando sobre os princípios bíblicos da doação de órgãos, então entre eles está que quem doa órgãos age de forma amorosa para a pessoa que recebeu a doação de órgão. Quem doa órgãos também ele comete um ato de empatia. O que é empatia? A palavra empatia, segundo alguns historiadores, ou o que diz alguns vamos dizer, teólogos, significa que é a capacidade de se identificar com a outra pessoa, de sentir o que a outra pessoa sente. Então, quando alguém decide beneficiar outra pessoa doando o órgão, certamente é porque se coloca no lugar da outra pessoa e entendendo a sua aflição, colocando-se à disposição para aliviar o sofrimento alheio. Tal virtude é exaltada pelas Escrituras, sim. E essa virtude é chamada de misericórdia. Então você pode abrir a Bíblia em Jó, capítulo 19, versículo 15, vai falar também sobre o ato de misericórdia. Mateus 5 e 7 vai falar sobre a questão do misericordioso. Uma pessoa misericordiosa é essa que se coloca no lugar de outra pessoa, a pessoa que tem uma empatia por outra pessoa, se coloca e sente a dificuldade da pessoa. Tá? Então, é um ato misericordioso. Você pode também ler Lucas capítulo 6 e o versículo 36, Efésios 4 e 32. Todos esses textos vão falar exatamente sobre esse leque de misericórdia e a função daqueles que são misericordiosos, ou como eles se comportam. Quem doa órgãos também comete um ato de serviço ao próximo. Quando nós lemos a parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, 33 a 37, destaca a verdade de que a paixão e cuidado para com o próximo é algo que devemos praticar até mesmo com as pessoas. Então, é um ato de serviço, se colocar no lugar da pessoa, é servir, o desejo de servir sempre a pessoa. Quem faz transplante, quem decide transplantar órgãos, ou doar órgãos, vamos falar assim, deixa claro também queremos deixar claro que isto é um ato que glorifica a Deus, claro, que glorifica a Deus. Por quê? Porque embora sejamos salvos pela fé, independente das obras, as boas obras devem acompanhar aqueles que foram salvos. Então, se eu digo que tenho fé para ser salvo, acredito naquilo que a palavra de Deus diz, então a minha fé tem que acompanhar as obras. Então, quem doa órgãos também produz um ato que glorifica a Deus através da fé. Jesus ensinou que a nossa luz deve resplandecer no meio dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. Então, isso está em Mateus 5,16. O Pai, ele é glorificado quando damos muitos frutos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Está lá em João 15, versículo 8. Ok? Então, o que é que a gente está vendo aí? Que esse estudo aqui está mostrando que essas doações de órgãos são importantes, de que quem doa órgão tem esse comprometimento. Agora quero ler algo para vocês aqui, para a gente comentar o que está escrito em João capítulo 4, versículo 10 e 11. Olha só. Nisto está o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e a nós, nos enviou, seu Filho, para a propiciação dos nossos pecados. Aí vem agora a parte importante da leitura. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, doar órgãos é um ato de amor, assim como Deus doou o seu Filho para a remissão dos nossos pecados, assim também nós devemos doar amor, e esse gesto de doar órgãos é um gesto de amor, ok? Atos capítulo 20, versículo 35, deixa claro que bem-aventurado é dar do que receber. Doar órgãos, meus amados, ele reflete exatamente o mais sublime princípio da vida cristã. Quando você abre a Bíblia em Jó, capítulo 29, versículo 15, está escrito: eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Ora, se coloque na situação. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Alguém que ajudava, que utilizava os seus olhos a fim de transmitir à pessoa que estava do lado como era a estrutura, se tinha as cores que envolvia, a paisagem que estava à frente, os desastres, isso acontecia. Então os olhos de uma pessoa serviu de ajuda para outro que não via, e também dos pés para o coxo. O que é que a gente pode fazer com o coxo? A gente coloca ele nas costas e anda, e as minhas pernas passariam a utilizar, ser instrumento para abençoar outras pessoas, tá bom? Então, irmãos, eu acho que dentro do que aquilo nós estudamos aqui foi muito importante. Eu queria ler com vocês alguns textos bíblicos, principalmente para desmistificar alguns irmãos que, por exemplo, acham que na ressurreição, na volta de Jesus, o corpo da pessoa vai estar faltando pedaços. Bom, o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu queria que você abrisse a Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3, e versículo 20 e 21. Tá? Vou abrir a Bíblia aqui com os irmãos. Filipenses, capítulo de número 3, e versículo 20 e 21. Vamos ver o que aqui diz o texto. Olha só. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Então, o que é que o texto bíblico está deixando claro, né? Paulo escrevendo aos Filipenses, de que o nosso corpo será transformado. Então, veja só, mas a nossa cidade, né, esse é um princípio que a gente precisa lembrar, né, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Senhor. Aí, versículo 21 é que é o revelador, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, a que conclusão chegamos? De que esse corpo, faltando perna ou braço, né, depois de sepultado, claro que ninguém transplanta, não há transplante de braço, perna, coração, rins, tá? Esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível. Para não ficar só nesse texto, bom, lembra da leitura que nós fizemos de 1 Coríntios? Deixa
Deixa eu abrir de novo aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha lá. Abra comigo. 15. E versículo de número 42. Abra lá comigo. 42. Olha lá. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Então, tem esse negócio de que o corpo da pessoa que transplantou vai ser arrebatado faltando um pedaço. Versículo 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo falando sobre a questão da ressurreição, e aí ele também vai comentar, até em outro texto. Abra comigo aí Romanos, capítulo 8, e o versículo número 23. Olha o texto que vai dizer. E não só ela, mas nós mesmos, que temos os princípios, temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Oh, meu querido, esse corpo que nós temos temos ele, pode ter sido sepultado, faltando um pedaço, faltando órgãos, mas quando houver o som, quando ouvir o som da trombeta, esse corpo será transformado em corpo espiritual, tá? Um outro detalhe, para que se você tiver dúvida ainda, apesar dos textos ter sido bem claro, lembra o que aconteceu lá no Vale de Ossos Sequíssimos, de Ezequiel 37, em que os corpos, ou melhor, havia somente ossos, depois Deus deu carne e tal. Então, nada adiantava aquele corpo estar de pé sem que houvesse o fôlego da vida. Então, deixa eu abrir aqui também um texto que eu gosto, em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha só. Deixa eu ver se é o 16. Vou só confirmar aqui. O que é que vai acontecer no dia em que houver o arrebatamento da igreja? Vou repetir o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo... vamos ler a partir do versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem ou os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ah, meus amados, o seu corpo receberá um corpo glorioso, assim como o de Cristo. Então, não há por que temer a doação de órgãos pelo fato de, no arrebatamento da igreja, o seu corpo está faltando algum órgão. Não tem nada disso, tá bom? Fica tranquilo, eu espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida, porque é muito importante a doação de órgãos, não há nenhuma restrição bíblica a respeito do assunto. Pode doar órgãos, pode doar sangue, porque são maneiras de revelar a fé que você tem, o amor que você tem de Deus, que é colocado a favor de Deus a respeito disto, tá bom? Vamos ler, eu quero encerrar com esse texto aqui, Tiago, texto de Tiago, capítulo, deixa eu ver aqui, Tiago, capítulo de número 2, e o versículo de número 14 até 17. Vamos ler comigo, para encerrar. O
texto diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvar? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos, dos mantimentos cotidianos, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta e a si mesma, em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha aí como esse texto é rico para nos mostrar que não adianta dizer que tem fé sem colocar em prática as obras ou as atitudes. Então, quem doa órgãos também está praticando a fé que tem em seu coração, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos vocês na paz de Cristo Jesus. E louvar a Deus pela vida de todos vocês. E quero encerrar com a oração. Senhor, quero te louvar pela oportunidade, que neste momento tenhamos consciência, que tenhamos a experiência da tua palavra a nos ensinar a respeito de algo tão importante que pode ajudar vidas e que esse seja um ato espontâneo, que a fé possa ser colocada em prática a cada dia. Nós queremos te louvar pelo aquilo que a tua palavra nos orienta a respeito deste assunto, que cada um possa tomar suas decisões mediante a fé que abraçou. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.